a religião e o Espírito Santo. O que podemos ver dessas duas posturas? Uma coisa a gente pode ver com clareza: a religião quer dirigir o homem. A religião toma o lugar de Deus. E ela quer dar a direção para o homem. Então podemos ver que as religiões se colocam no lugar de Deus. E aí, qual o resultado das religiões? Ela divide a humanidade. A religião, então, divide. Porque a religião tem uma medida. A medida da religião são as suas doutrinas. E cada religião, ela possui a esteira de suas doutrinas. E a doutrina é feita com lógica. E a lógica faz o quê? Nos persuade. Então, o conjunto de doutrina da religião tem um alvo: nos persuadir. Persuadir a nossa razão. Com essa descoberta, surgem as religiões. E vai surgir as doutrinas para persuadir a nossa razão. E assim somos conduzidos por esquemas de doutrinas. Como cada religião tem o seu doutrinamento, seu processo lógico de persuadir a nossa razão, nós vamos cair em diversas religiões. E vamos estar esquematizados nesses esquemas. Agora tem o Espírito Santo. Esse é o Espírito da verdade. Esse é aquele que Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vai vos enviar o Consolador, o outro Consolador. E Ele vos guiará em toda a verdade. E Jesus disse quem era a verdade. Aí está o nosso fundamento. Quem é a verdade? Para muitos, a verdade é um grande enigma. Nós podemos ver isso há 2000 anos atrás na mente de Pilatos. Ele era um estudante da filosofia grega e perguntou: o que é a verdade? Pilatos tinha problema com a verdade. Como hoje nós também temos problema com a verdade, pois a verdade é relativa. É onde nos posicionamos hoje com a verdade. Mas Jesus, ele disse: eu sou a verdade. Se nós fincarmos esta plataforma de que Jesus é a verdade, nós não perderemos o rumo na nossa existência, na nossa época e na nossa sociedade. Pois estaremos no rumo programado por Deus. Jesus Cristo é o rumo programado por Deus.
E este programa Deus o realizou fora do tempo, isto é, lá na eternidade. Quando não havia tempo, pois o tempo apareceu com o aparecimento do dia. Apareceu aqui neste mundo. Do dia vem a semana vem o mês vem o ano vem os séculos, e assim séculos e séculos. A noção de tempo. Para que nos localizemos no espaço da nossa existência. Então, na eternidade, Deus proclamou um plano. E esse plano é Jesus Cristo. Aí está o plano eterno de Deus, programado na eternidade. Jesus Cristo, a verdade. Então, quem está em Jesus Cristo está bem situado. Quem vê Jesus Cristo como o fundamento da verdade, como a verdade, está bem orientado. Ele está dentro do programa de Deus, programado antes do tempo, lá na eternidade. E Jesus Cristo é o programa de Deus que pode te trazer a natureza de Deus para você. E a natureza de Deus é espiritual e é eterna. Então, aquele que pode trazer a eternidade para você tem um nome, programado na eternidade, enviado por Deus, e chama-se Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, você é um homem natural, e como homem natural, você está sujeito à morte. Se você não acredita, vá num cemitério. Ali está o destino do homem natural, a decomposição. Aí você vê o homem natural. Por que ele sente aquele vazio nas suas horas de depressão? Ele não tem como preenchê-lo. E quando ele olha o seu destino, ele vê lá o cemitério. Vou me tornar em pó. Vou ser esquecido. Vou para a não existência. Aí está. Esse é o fim do homem natural. Triste, né? Mas Deus quer dar alegria ao coração do homem. Deus quer tornar o homem da mesma natureza que Deus. E nós sabemos que a natureza de Deus é eterna. Projeto de Deus feito na eternidade é tornar o homem eterno. Então agora fica claro para a nossa mente mortal: se eu quero ser eterno, se eu quero me tornar eterno, se eu quero me levantar da sepultura pelo processo de ressurreição, eu tenho que me apropriar do método de Deus, do plano de Deus. Eu tenho que me apropriar da eternidade. E essa eternidade está em Jesus Cristo. Nenhum outro homem que passou pela terra, ilustre ou guru, teve a ousadia de dizer o que Jesus Cristo disse: eu tenho a vida. Eu tenho o poder de ressurreição.
Eu dou a minha vida e a tomo de volta. Nenhum homem que passou pela senda da vida teve a ousadia de dizer o que Cristo disse: eu dou a minha vida e a tomo de volta. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Você não vai encontrar nos pensadores humanos, nos mais ilustres e iluminados, quem teve tremenda ousadia. E Jesus foi mais ousado ainda. Ele falou: eu vim do alto. Já pensou? Ele disse: eu vim do alto. Eu sei das coisas do alto. Vocês não sabem de onde vêm. Você, homem natural, você não sabe de onde você vem. Você, homem natural, você não sabe a sua origem. E o homem natural, por não saber a sua origem, também ele não sabe o seu fim. Então o homem natural é um ser acompanhado de incertezas desde a sua origem, no seu percurso e no seu fim. Por isso que é um homem desiludido. E por ser desiludido, ele tem que buscar o quê? Ilusões. Como que ele vai buscar ilusões? Correndo atrás dos sonhos do mundo. Eu vou subir o Everest. É grande coisa subir o Everest. Eu pôr a bandeira lá em cima. Que maravilha, bebê. Né? Ele vai correr atrás de vento. Eu vou dar a volta no mundo num iate. Os sonhos do mundo. Para preencher esse processo vazio que há dentro do seu espírito. O homem natural busca preencher com aventuras, com sonhos, com ilusões que passam como a vida dele passa. Ele não encontrou o verdadeiro preenchimento. Preenchimento que foi programado na eternidade para fazê-lo feliz aqui nesta terra. E esse preenchimento chama-se Jesus Cristo, o plano de Deus. Aí está o grande processo de felicidade do homem, programado por Deus lá na eternidade, Jesus Cristo. E esse só pode vir a você através do Espírito Santo. Quem não conhece o Espírito Santo não pode conhecer a Jesus Cristo. Ele vai ficar perdido num outro vendaval, o vendaval das religiões. É um outro vendaval. Porque, como a gente pode ver, a religião nos divide. Porque cada uma tem seu sistema de doutrina para persuadir a nossa razão, a nossa mente. E assim somos persuadidos pelos sistemas de doutrinas. A nossa mente é persuadida. E nos dividimos. Porque cada religião traz o seu processo lógico, formal, de fazer a nossa mente. É o que eu vou chamar de ideologia religiosa. Somos persuadidos pela lógica sistemática das religiões. E aí nos embaraçamos. Somos conduzidos pelo sistema religioso, pelo sistema ideológico religioso.
E aí nos perdemos. Aí fica Espírito Santo versus religião. Espírito Santo versus religião. Agora o grande despertamento é a pergunta: de que lado que você está? Do Espírito Santo ou das religiões? Porque quando vamos ver a Jesus Cristo, ele diz uma coisa que nos surpreende, mas se não prestarmos atenção, passamos de largo. Ele falou uma coisa simples, que tudo que Jesus fez é simples. Ele falou: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer a mim. Se você tiver o olhar das religiões, você não consegue captar isso que Cristo falou. A palavra-chave aí é o Pai. Quem é o Pai de Jesus Cristo? Agora, se nós formos nas Escrituras, nós vamos ver quem é o Pai de Jesus Cristo aqui na terra. E nós vamos ver que o anjo disse a Maria: você vai ter um filho. Maria disse: como? Eu não tenho relacionamento. Aí o anjo falou: a sombra do Senhor, do Espírito do Senhor vai pousar sobre você. Olha, ela falou: seja feito conforme a palavra de Deus. 9 meses depois da sombra do Espírito Santo pousando sobre Maria, Maria colocou Jesus Cristo no mundo. Aí está o processo, como Jesus Cristo vem para dentro de nós hoje. Através do Espírito Santo. Da mesma maneira que aconteceu com Maria, o Espírito Santo tem que nos cobrir. Ou na palavra de Jesus Cristo, é o Espírito Santo quem nos leva a Jesus. Através do quê? Através da revelação, que vamos chamar fé. E ela vem quando nós lemos a palavra de Deus, ou quando nós ouvimos a palavra de Deus. É assim que vem a fé. E nessa fé, embutido nessa fé, vem Jesus Cristo, o Verbo divino. Está vendo Jesus Cristo? O Verbo divino. O Verbo divino é Jesus Cristo. A palavra de Deus, que se fez carne e habitou entre os homens. Então, quem vai trazer Jesus para nós? O Espírito Santo. Aí então seremos dirigidos por quem? Pelo Espírito Santo. Aí estamos na proposição certa, pois escrito está: os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Vou repetir, que isso é muito importante. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Está vendo? Eles não são dirigidos por religiões. Eles não são dirigidos por sistemas religiosos. Eles não são dirigidos por ideologias religiosas. Mas o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. E aí concluímos que Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer a mim. Quando Jesus disse isso, relata as Escrituras que muitos dos seus seguidores disseram: é duro essa palavra que ele está falando. E daí abandonaram Jesus Cristo. E Jesus, olhando que ficou sem plateia, ele só ficou com os discípulos e disse: e vocês vão me abandonar também?
Aí Pedro disse: Senhor, Pedro era o mais afoito, né? Se nós te abandonarmos, para onde iremos? Pois em ti está a vida. Então, gente, é hora de encontrarmos com a verdade. E a verdade disse uma coisa que nos unifica a todos. A verdade aqui é Jesus Cristo. Ele disse: ide a todas as nações, tribos e língua. Proclamem o quê? Que o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Esta é a boas novas de Jesus Cristo. O reino de Deus é chegado. Proclame isso. Jesus não está mandando proclamar nem defender religiões, nem doutrinas religiosas. Jesus está falando uma coisa muito simples que eu e você podemos executar com a maior tranquilidade. É dizer: mundo, Jesus mandou dizer, ele é a verdade. Ele mandou dizer que o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Mundo, é essa a boa nova de Jesus Cristo. O reino de Deus é chegado. E isto vai quebrar com todos os sistemas ideológicos, religiosos, igrejeiros, denominacionalistas, tradicionalistas. Esta pregação de Jesus Cristo, o reino de Deus é chegado. É aí que nós vamos encontrar os verdadeiros filhos de Deus. Os verdadeiros adoradores. Quem são eles? Deus disse: os que me adoram em espírito e em verdade. Aí está os verdadeiros adoradores. A figura dos verdadeiros adoradores. Os que me adoram em espírito e verdade. Está vendo? Que coisa linda! Aí estão os verdadeiros adoradores. Não é aqueles frequentadores, então, de igrejismo, de denominacionalismo, de tradicionalismo. Deus procura os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. Agora, talvez você pergunte: como é que eu adoro em espírito? Porque alguém aqui acabou de me dizer: você é espiritual? A pessoa nem está percebendo as águas onde está nadando. Ela está boiando. Porque Deus é espírito. Você somente pode entrar em contato com Deus quando você estiver em espírito. Por isso que Deus diz que Ele procura os verdadeiros adoradores. Os que eu adoro de que maneira? Em espírito e em verdade. Não é em religião, não é em templo. Por isso que as Escrituras diz que Ele não habitará em templos feitos por mãos de homens. Está escrito nas Escrituras. Mas, como disse Jesus Cristo, errais em não conhecer as Escrituras e não examinar as Escrituras. Tem pessoas que querem conhecer Jesus Cristo como se esquenta algo no micro-ondas. Me fale somente em 2 minutos. Eu quero conhecer Deus em 2 minutos, micro-ondas. Querido, esse não é o programa de Deus. Deus não quer que você passe com Ele em 2 minutos.
Deus quer que você ande com Ele a vida toda. A vida toda. Isto é comunhão. Deus quer comunhão com o ser humano, por isso que Ele quer viver dentro de você. Ele quer fazer morada dentro de você. Por isso que você é chamado templo de Deus, porque Ele quer viver dentro de você. Deus vive dentro da nova criatura. Os espirituais, os verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. E adorar em espírito e em verdade é adorar pela palavra, que é a verdade, e adorar pelas revelações do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que te leva até Deus. Não são as religiões que te levam até Deus. Religião te leva à divisão. Então, se eu sou religioso, eu vou dizer: rapaz, eu não vou ouvir você não, porque eu sou católico, eu não vou ouvir você. Rapaz, eu não vou ouvir você não, porque eu sou protestante, eu não vou ouvir você. Rapaz, eu não vou ouvir você não, porque eu sou espírita, eu não vou ouvir você. Vocês notam como a religião nos divide? Mas a pregação de Jesus Cristo nos unifica. A todos num só povo. Qual é a pregação de Jesus Cristo? O reino de Deus é chegado. Jesus está dizendo: olha aí onde habitam os verdadeiros adoradores, os filhos de Deus, as novas criaturas, aqui no reino de Deus. E ele é chegado já faz 2000 anos. O que Jesus está dizendo? Você já pensou um pouco? Você já parou para pensar? Jesus está dizendo que nós estamos mergulhados no reino de Deus, aqui e agora. Mas o homem natural vai dizer: isso é um absurdo. Como Deus pode viver num lugar de ladrões, de crimes, de atropelamento, de sofrimento e de doença? Mas Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, mas está neste mundo, pois o reino de Deus é chegado. Porque o reino de Deus tem uma dimensão espiritual. A medida do reino de Deus é diferente da medida do reino dos homens. Por isso que o Espírito Santo agora pode vir sobre a terra. Porque Deus tirou o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo já faz 2000 anos. Resgatou lá na cruz a humanidade. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, vós fostes sarados, vós fostes limpados. Então você agora pode entrar no reino de Deus, não porque você é bonzinho, porque você é santinho, porque você dá bastante oferta, porque você faz muita caridade, por sua bondade. Não. Não é sua bondade. Você é salvo pelos méritos de Jesus Cristo. Pelo sangue do Cordeiro. Deus nos resgatou através de Cristo. Agora, o Espírito Santo pode descer à terra. E quando você se ligar com a verdade, todo espírito de maldade que tiver dentro do homem natural é expulso. Por isso que Jesus Cristo disse àquela mulher, quando ela disse: Senhor, os cães comem do que sobra, do que sobeja. Teu povo tem bastante da tua palavra, está sobejando, eles não estão nem ligando. Me dá do sobejo, porque eu não sou digno de comer junto à altura do teu povo. Aí Cristo olhou para ela e falou: mulher, por causa desta tua palavra, o demônio que estava na tua filha foi embora. Maravilhoso, né? A palavra de Deus.
A palavra de Deus é suficiente para nos salvar, nos limpar e nos livrar dos demônios. O poder da palavra de Deus. Então, queridos, ficou bem claro aí. Somos conduzidos pelas religiões ou somos conduzidos pelo Espírito Santo? Aonde, em que dessas plataformas você está situado? Pelas religiões, você vai cair nas ideologias religiosas, persuadindo a sua mente com sistemas sistemáticos das doutrinas, a ideologia religiosa, ou você vai se deixar levar pelo Espírito Santo, aquele que vai trazer Jesus Cristo para dentro do seu coração, e você vai se tornar na nova criatura, o cidadão do reino de Deus. Valeu, né? Eu deixo esses dois caminhos diante dos seus olhos, e hoje você tem discernimento para contemplar qual desses caminhos você vai seguir. As ideologias religiosas, as doutrinas dos homens, feitas por homens, os igrejismos, denominacionalismo, tradicionalismo, ou você vai se deixar levar pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, que vai trazer Jesus Cristo para dentro do seu coração. Valeu, né? Agora eu vou dizer uma coisa que talvez você não saiba. Você é sacerdote, você que está me ouvindo aí, você é sacerdote. Você pode tomar um susto, dizer, eu sou sacerdote. Que é isso? Para você confirmar isso nas Escrituras, e se olhar como Deus te vê, você vai lá no último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo 5, aquela letra grande, e versículo 10. Lá diz que você é sacerdote. Você mesmo. Você está com uma interrogação grande na cabeça, não é? Abre o último livro da Bíblia, você vai ver que você é sacerdote. E como tal, você vai reinar aqui nesse mundo. Você tem autoridade. E como sacerdote, você pode oferecer o pão e o vinho. Você é autoridade. É assim que Deus te vê. Quero te lembrar mais uma coisa de passagem bem rápida, viu? Para encerrar, estou encerrando. Jesus disse, vocês têm autoridade sobre toda a força do mal. Quem é essa força do mal? É Satanás e seus anjos. Então a nossa luta espiritual não é contra a carne, não é contra o outro homem, é contra Satanás e seus anjos. E Jesus disse, você tem autoridade sobre eles. E no meu nome você vai curar enfermo e vai expulsar demônio. Autoridade. Passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão, porque Jesus é Deus. A palavra que ele falou fica fixada para sempre. Você descobriu agora que você é autoridade. Então vamos a essa autoridade? E temos que crer. Porque o que agrada a Deus é a fé. Se você não crê, não adianta rezar, não adianta orar, não adianta nada. Vai ser água com açúcar, não vai valer nada. Mas se você crê, agrada a Deus e Deus responde a sua fé. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós quebramos todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte que esteja no nosso corpo, da cabeça à planta dos nossos pés. E nós dizemos, vocês saiam de nossa coluna cervical, de nossos ossos, todo espírito de podridão e doença, enfermidade. Saia dos nossos órgãos internos, todo espírito de morte e de enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Sai nosso aparelho urinário, nosso aparelho respiratório, circulatório, digestivo, bucal, visual, nossos ouvidos, pés, mãos, braços e pernas, todo tipo de enfermidade, espírito de morte. Saia também de nossa mente, espírito nervoso, raiva, ódio, rancor, tristeza, mágoa, depressão. Sai também de nossas vidas, espírito de pobreza, miséria e desgraça. Sai também de nossos países, em nome de Jesus Cristo. Amém. Conhecereis a verdade revelada pelo Espírito Santo e você vai andar
na liberdade dos filhos de Deus. Amém.